Olá, queridos irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de aconselhamento bíblico. Nessa unidade, nós iremos tratar sobre dois temas relacionados ao aconselhamento bíblico. O primeiro é o tema do aconselhamento, o Espírito Santo e o aconselhamento bíblico. E depois nós vamos tratar sobre o aconselhamento bíblico e pessoas com doenças e principalmente questões de doenças terminais. Então nós vamos observar um pouco como abordar isso na segunda parte dessa aula. Bem, vamos começar pelo primeiro tema, que é sobre o Espírito Santo e o aconselhamento bíblico. Primeiramente, seria interessante afirmar que as pessoas envolvidas no aconselhamento bíblico são, em linhas gerais, 3 pessoas, certo? No mínimo. A primeira pessoa é o conselheiro, aquele que está oferecendo ajuda. O aconselhado, ou consulente, como alguns manuais mais antigos trazem, aquele que busca ajuda, aquele que está com problema. E o Espírito Santo. Então, num certo sentido, o aconselhamento bíblico é uma obra do Espírito Santo de Deus agindo por meio de um conselheiro para ajudar uma pessoa que está buscando ajuda, socorro divino. Então, o Espírito Santo ele sempre vai estar presente em todas as sessões, em todo o processo. Na verdade, ele é o conselheiro por excelência, ele é o conselheiro maior nesse processo, como nós veremos nos próximos slides. Né? Vamos falar um pouco agora sobre o Espírito Santo como sendo uma pessoa. É necessário que o conselheiro bíblico e o aconselhado, aquele que busca ajuda, tenham na sua mente e no seu coração firme a convicção de que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma força, ele não é uma energia, como passa muitas vezes a impressão nos filmes e em depoimentos da sociedade não cristã. Ele, na verdade, é uma pessoa, é uma das 3 pessoas da Trindade. Então, ele também é divino. E sua obra, sua função é aplicar a obra redentiva de Cristo nos eleitos. Ou seja, é aplicar a obra redentiva de Cristo no povo de Deus. Aquilo que Cristo conquistou, tanto a salvação como também a vida de Cristo, a obediência de Cristo, ela é aplicada por meio da obra do Espírito Santo de Deus. Logo, sem o Espírito Santo do Senhor, não tem condições de haver uma mudança real, permanente, significativa. Jesus apresenta, por exemplo, destacando essa questão da personalidade do Espírito Santo como sendo uma pessoa. Jesus usa uma expressão lá em João 14:16, verso 17, quando ele faz um discurso sobre o Espírito Santo, e ali ele faz uma alusão ao Espírito Santo como sendo um outro, né, consolador. Nós podemos ver isso num texto de João 14. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que Jesus diz assim: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador." Ou seja, Jesus é um consolador e ele está rogando ao Pai por um outro consolador para que fique convosco para sempre. E quem é esse consolador? O verso 17 diz: "O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós." Então veja que Jesus está fazendo essa referência a outro consolador. Mas eu queria fazer um destaque: a palavra outro, alon, que aparece no grego, é um termo específico que significa outro da mesma espécie. Ou seja, se Jesus é um consolador e ele é uma pessoa, ele é divino, e agora ele está rogando ao Pai por um outro consolador, certo?
que é o Espírito Santo que habita no seu povo, esse outro Consolador também deve ser alguém da mesma espécie de Jesus, ou seja, deve ser uma pessoa e também deve ser uma pessoa divina. Logo, nós podemos perceber, então, a ênfase no Novo Testamento nessa personalidade do Espírito Santo, né? Ainda o Espírito Santo como pessoa, nós podemos ver que o Espírito Santo tem uma função orientadora, né? Então ele tem que ser uma pessoa, ele não pode ser uma força, porque mais aquele Consolador, João 14, 26, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Veja então mais uma referência aqui a uma ação. Ele vos ensinará. Jesus está mostrando assim uma ação do Espírito Santo. E também em João 16, do verso 7 ao 15, né, ele fala que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus está mostrando mais uma vez que é uma ação do Espírito Santo em convencer. Logo, ele precisa ser uma pessoa. E também ele é apresentado como Espírito da verdade, ou seja, aquele Espírito que é verdadeiro e que dele só procede a verdade. Logo, o Espírito Santo não pode ser uma força, porque essas características que estão sendo dadas, principalmente por Jesus, são características de uma pessoa, né? Então, podemos já ter bem claro que o Novo Testamento enfatiza isso. Mas ainda nós podemos perceber que no ministério, os discípulos eles iriam precisar da obra do Espírito Santo. Ele era aquele que auxiliaria e capacitaria esses discípulos, né, nessa obra que eles estavam fazendo. Jesus mesmo diz assim, Lucas 12, verso 11 e 12, Jesus diz: e quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará, veja mais uma vez, o Espírito Santo e o que vos convenha falar. Então o Espírito Santo ele é aquele que estaria com os discípulos em momentos difíceis e ensinando a eles como deveriam responder, defendendo assim a fé cristã. Os crentes têm a unção e a presença do Espírito Santo, né? João fala isso lá em 1 João capítulo 2, né? O verso 20 e o verso 27. João tem bem claro, né? João, tanto no Evangelho como também na sua epístola, desenvolve bem isso. No verso 20 ele diz: e vós tendes a unção do Santo e sabeis de tudo. E o verso 27, e a unção que vós recebeis dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então veja que essa unção, ela ensina. Então, essa unção provavelmente que João se refere é o Espírito Santo, né, que foi derramado sobre a igreja, principalmente naquele momento, né, registrado no livro de Atos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes. E através do uso que o Espírito Santo faz da revelação escrita, ou seja, da Bíblia, né, quando ela é pregada, lida, explanada, aplicada e até cantada, quando cantamos de acordo com as Escrituras, o Espírito Santo ele aplica a obra na vida dos crentes. Ele dá, assim, prosseguimento à sua obra, que é aplicar a obra de Cristo na vida dos crentes, no ministério de aconselhamento, né? Então isso é algo muito relevante que nós devemos entender. O Espírito Santo, ele age, mas aqui nós estamos destacando algo agora, ele age por meio da sua palavra, né?
não é um misticismo, não é uma feitiçaria, é por meio da palavra que ele mesmo inspirou, que ele vai aplicar a obra do Redentor, transformando vidas. Né? Então não há nada de superstição, há na verdade uma submissão à revelação escrita de Deus. Agora eu queria ver com vocês o Espírito Santo como conselheiro e as implicações disso para a prática do aconselhamento. Vimos que ele é uma pessoa e o Espírito Santo ele é apresentado como um paráclitos, né? Essa palavra grega que no Antigo Testamento, no Novo Testamento ele tem a noção de alguém que é chamado para estar ao lado de alguém, né? Então dá a ideia às vezes de um conselheiro ou alguém que é chamado a estar ao lado de alguém. Tudo isso é uma expressão utilizada, né, para significar essa palavra grega paráclitos. Mas no Antigo Testamento, né, na Septuaginta, os consoladores de Jó, isso aí é a tradução grega, né, do hebraico, os amigos de Jó, vocês podem observar que são chamados, né, de paráclitos, ou seja, como se fossem conselheiros. Então, foi tomado na língua hebraica esse termo, né, como sentido de advogado, defensor, especialmente do homem diante de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é um paráclitos, ou seja, é aquele que nos aconselha, aquele que nos defende, aquele que está ao nosso lado. Essa é uma coisa muito interessante, porque mostra também um ministério contínuo do Espírito Santo para conosco. João também diz, né, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado, ou seja, nós temos um defensor, nós temos um conselheiro, nós temos alguém que vai agir. Provavelmente esse conceito de paráclito na teologia joanina se refira também ao conselheiro, aquele que vai trazer o aconselhamento, né? E o consolo divino também. Então o Espírito Santo como conselheiro, Paráclitos vai além da tarefa de interceder, né? Ele não somente fala uma palavra a favor de alguém, mas sim traz ajuda ativa. Por isso que eu disse para vocês que talvez essa expressão é muito mais ampla, muito mais do que um advogado. É alguém que traz uma ajuda ativa. Então, não é o campo semântico, né, o significado dessa palavra pode indicar alguém que está socorrendo o outro. O Espírito Santo é descrito como sendo esse paráclitos, né? Isso é um termo bem específico na teologia joanina, como eu já falei para vocês. A obra do Espírito Santo como consolador e conselheiro é norteadora. E eu queria destacar isso aqui para vocês, que os conselheiros bíblicos, então, eles devem ter também uma ação norteadora, meus irmãos. Nós não podemos cair na falácia de acharmos que a opinião do aconselhado deve prevalecer. O que nós devemos fazer prevalecer no aconselhamento não é a opinião do aconselhado, nem a opinião do conselheiro, mas aquilo que Deus diz na sua palavra, é a vontade de Deus. Alguns peritos, né, das terapias seculares criticam o aconselhamento bíblico, que ele é normativo nesse sentido, né? Ele é diretivo, ele pode chegar e uma pessoa, por exemplo, está numa relação homossexual e o conselheiro vai orientar que aquela pessoa pare e passe a ter a sua orientação correta, como Deus estabeleceu heterossexual. Para esses outros pesquisadores e peritos, né, das terapias seculares, na psicologia, psicanálise, a psiquiatria também, embora a psiquiatria seja um campo médico, mas usa muito de terapias, ou de conceitos, né, da terapia, eles vão dizer, não, ele tem que conviver bem com a sua homossexualidade, porque ele é homossexual. Então veja que o aconselhamento bíblico ele não é antropocêntrico,
não é o desejo, o ídolo que prevalece, mas quem deve prevalecer é o Senhor. Por isso que ele é norteador. Por isso que ele diz, encerre esse relacionamento adúltero, encerre esse relacionamento homossexual, encerre esse hábito de mentir. Nós falamos isso porque Deus diz que isso não deve acontecer. Né? Então é uma observação para que os irmãos possam entender. E ainda, né, o Espírito Santo, só para concluir e sintetizar, nós podemos lembrar aqui, fazendo só uma recapitulação, pelo menos 3 pessoas estão envolvidas no processo e o Espírito Santo é uma dessas pessoas e ela é uma das pessoas da Trindade. E entre as suas funções está trazer consolo para os crentes, aplicando a obra de Cristo e a sua vida nos eleitos de Deus. Em terceiro lugar, o aconselhamento bíblico deve ser feito então na dependência do Espírito Santo. Eu queria destacar a nossa necessidade de termos humildade e dependermos de Deus em todo o processo de aconselhamento. Né? E a oração, então, diante disso, deve marcar todo o processo. O Espírito Santo, se ele é o Senhor do aconselhamento, nós deveríamos também depender mais em oração, não da nossa sabedoria. Por mais que você já tenha tratado muitas vezes casos e já tenha uma experiência vasta no aconselhamento, nós deveríamos sempre, em humildade, depender dele em oração, porque é ele quem vai até o íntimo para transformar os corações. E na direção do Espírito Santo, nós devemos instruir os crentes na vontade normativa e orientadora da palavra de Deus. O que deve prevalecer não é a vontade do aconselhado, a vontade pecaminosa, nem muito menos a opinião particular do conselheiro, mas aquilo que Deus diz na sua palavra. Bem, agora vamos ver um pouco sobre o tema do aconselhamento bíblico e doenças. Né? Nós muitas vezes aconselhamos pessoas que estão doentes e alguns até vêm para o aconselhamento doentes e a causa deles virem para o aconselhamento muitas vezes como eles estão respondendo à doença. Não é a doença em si, mas como eles respondem. Né? E eu queria também abrir um parênteses aqui. Existem outras pessoas que chegam medicadas, mas que necessariamente não estão doentes. Por exemplo, pessoas tomando remédios que nós chamamos de psicotrópicos. Esses medicamentos são passados para questões ditas como sendo emocionais. Ansiedade, medicamento para depressão e tantas outras coisas que são passadas. Essas pessoas, é interessante que entendamos, à luz da palavra de Deus, elas necessariamente não têm doenças, embora estejam medicadas. Então, doença aqui que nós vamos tratar não são as doenças que... não são todas as pessoas que tomam medicamento. Doente não é igual a quem toma medicamento. Doente aqui é aquele que tem alguma limitação física, né? Fisiológica, vamos assim dizer, como um câncer, como um tumor no cérebro, como uma doença crônica, incurável. Nós estamos falando de doenças nesse sentido, e é por esse viés que nós vamos estar caminhando, tá bom? A primeira coisa que nós devemos lembrar qual é a resposta que nós devemos dar aos nossos aconselhados quando eles enfrentam doenças físicas, né? E qual deve ser a postura do conselheiro ao visitar uma pessoa com enfermidade física? Qual deve ser a postura dele? Primeira coisa que a gente deve ter em mente é que as doenças, e inclusive a própria morte, são consequências do pecado. Deus, na sua criação, estabeleceu uma ordem para Adão, dizendo que ele poderia comer do fruto de todas as árvores, mas da árvore conhecimento do bem e do mal ele não deveria comer. E Paulo, em Romanos 6:23, diz que o salário do pecado é a morte. Logo, morte é uma consequência, né? É uma realidade consequente do pecado. Então, nós devemos mostrar para os nossos aconselhados que após a rebeldia dos nossos pais, toda a criação entra num estado de caos, vamos assim dizer. Inclusive, a fisiologia,
ou inclusive o organismo humano, e não somente o organismo humano, mas dos seres vivos de uma forma geral, né? Mas a Bíblia mostra que nós devemos ter dois tipos A Bíblia mostra que podem haver dois tipos de motivo para que as enfermidades surjam. Primeiro, problemas genéticos e orgânicos, né? As pessoas podem ter isso, e isso também é consequência do pecado, não necessariamente porque os pais pecaram, porque aquela pessoa pecou, mas porque o pecado também afeta a constituição, o organismo humano. Existem anomalias por causa do pecado agora. É interessante observarmos isso, porque essa é uma declaração de fé, compreensão nossa a partir da revelação de Deus. Mas não existe nenhum gene até então descoberto que mostra que Adão pecou, por isso que as coisas geneticamente se complicaram também. Mas o pecado afeta não somente o mundo espiritual, no nosso relacionamento com Deus, mas afeta também o mundo material onde nós vivemos, né? Por isso que a redenção final é também uma redenção, sobretudo espiritual, que nós já temos, por meio do nosso relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo, mas aguardamos novo céu e nova terra, onde não há morte, onde não há dor, onde não há tristeza, onde não há doença, porque há necessidade também da redenção desse mundo material. Mas também um outro aspecto que pode ser o próprio pecado. Pessoas pecando podem sofrer com doenças ou com a própria morte. Paulo vai mostrar, né, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 27 até o versículo 30, ele vai falar sobre a ceia do Senhor. É um texto bem conhecido, eu acredito que na maioria das igrejas esse texto deve ser lido com frequência na ceia. Mas Paulo diz assim: portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, aqui provavelmente é uma referência ao pecado, né? Come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, ou seja, por causa de alguns comerem indignamente, sem examinar sua comunhão com Deus, sem examinar sua comunhão com seus irmãos, sem fazer uma confissão de pecados, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Dormem aqui é uma figura de linguagem que nós geralmente chamamos de eufemismo para se referir à morte. Muitos deles morreram, né? Então nós podemos ver claramente isso. E também Tiago, na sua epístola, ele fala sobre essa possibilidade, no capítulo 5, verso 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé, né, salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Por isso que ele diz depois, verso 6, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então veja que Tiago parece estar aqui atribuindo a enfermidades físicas também a possibilidade do pecado. Ele não está dizendo que todas são, mas se houver cometido pecado, confesse, para que vocês sarem. Então veja que é uma necessidade. Nós não devemos chegar e olhar então assim toda doença como sendo uma resposta ao pecado. Muitas delas são provações da parte de Deus para poder nos santificar. E algumas outras é a boa disciplina de Deus para nos corrigir. E em alguns casos pode ser também consequência de pecados não confessados. Nós devemos então, como conselheiros, fazer um certo tipo de exame, né? Não é chegar, rapaz, confessa, você pecou, como os conselheiros de Jó, confessa, teu sofrimento é por causa do pecado. Tá vendo essas úlceras? O Jó estava com úlceras, trazendo uma coceira muito grande, e os colegas, quando chegaram, os conselheiros dele, pecado, pecado, pecado. No caso de Jó não foi pecado.
mas nós devemos nos certificar de certa forma, não como os conselheiros de Jó fizeram, mas no diálogo, tentar examinar como está a comunhão daquela pessoa com Deus, como anda o relacionamento dele com o Senhor, porque pode ser que haja essa possibilidade. E num diálogo nós devemos levar em consideração essas variantes, né, essas possibilidades. Mas ninguém precisa estar andando por aí com um óleo ungido não, tá, gente? Nem comprando em certos locais para ungir óleo, tá? Isso aí não é uma prática que necessariamente precisamos fazer. Algumas pessoas até no texto de Tiago, estou falando isso porque eu li o texto de Tiago, e muitas pessoas colocam muita ênfase no óleo, mas eu quero mostrar para vocês que Tiago fala do óleo porque ele também era um elemento utilizado na medicina da época. O processo de sarar as pessoas muitas vezes era seguido também da aplicação com óleo. O próprio Jesus fez uma citação sobre isso, né? Lá em Marcos capítulo 6, versículo 13, por exemplo, Jesus faz essa menção, né, ao uso do óleo, talvez como uma expressão medicinal. Expulsavam os demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam, né? Como também em Lucas, né, nós podemos ver aqui, capítulo 10, no versículo 34, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para a estalagem e cuidou dele. Isso aqui é a parábola, né, do bom samaritano. O bom samaritano ele aplicou nas feridas azeite e vinho, certo? Provavelmente na expectativa. E na literatura médica da época, né, se você for remontar ao período do Novo Testamento, da igreja, do período dos apóstolos, a medicina da época registra isso também, que o óleo tinha essa função medicinal, era quase como um medicamento, vamos assim dizer, para muitos. Então, Tiago parece que está dizendo, né, J. Adams vai dizer isso, parece que Tiago está dizendo assim, as doenças devem ser tratadas com recursos médicos acompanhados de oração. Leva um medicamento também. Alguns outros teólogos vão entender que o uso do óleo é simbólico. Mesmo assim, é diferente ainda dessa prática neopentecostal que muitas vezes acontece, né, em algumas igrejas, de um óleo místico, né? Esses teólogos que vão propor talvez um significado simbólico para ele, é como apontando para a esperança da cura, né? Não necessariamente porque o óleo curasse, mesmo assim eles ainda não estão dentro dessa prática equivocada, né, de ungir óleo, comprar óleo ungido, essas coisas. Mas parece que Tiago está ensinando justamente isso. Trate as doenças com recursos médicos também. Alguém que está com câncer, no lugar talvez você chegar com óleo para ungir um cara, levanta os recursos para a quimioterapia dele, para que ele possa ir para o médico, para que ele compre os medicamentos dele. O presbítero deve ter esse cuidado físico também. Perceba que aqui eles chamam os presbíteros, os pastores. Os pastores devem ter esse cuidado físico com suas ovelhas também. E também devem, sobretudo, orar. Mas uma coisa que eu quero destacar, há muita polêmica por causa do óleo, mas a ênfase em Tiago, capítulo 5, é a oração. Né? Todo o texto, a ênfase é a oração. Se você puder fazer um exercício, só para não ficar longa a explanação, veja quantas vezes a palavra oração aparece aqui do verso 14 até o verso 16. E no verso 17 ele vai usar um exemplo para ratificar isso. Ele vai dizer que Elias era um sujeito às mesmas paixões como nós e orando. Veja, a ênfase continua na oração. Né? Até o versículo 18 você vai ver, do 14 ao 18, várias vezes a ênfase está na palavra orando, oração, orem, né? Orai. Então, a ênfase não é óleo, a ênfase é oração. Mas Tiago está dizendo para a gente, procure também dar assistência médica a essas pessoas. Tá bom? Algumas coisas que nós precisamos aprender ainda quando nós encontramos, principalmente, membros que estão
num estado terminal, com doenças crônicas incuráveis. Primeiro, mostrar para eles o conceito da morte. O conceito da morte para o crente é partir dessa dimensão para estar com Cristo, certo? Nós saímos de uma dimensão material para entrarmos numa dimensão espiritual com Cristo. Então, de certa forma, precisamos preparar a alma dessas pessoas. Somente essa compreensão de estar com Cristo pode trazer consolo para eles. Estar com Cristo é melhor. É outra coisa que nós deveremos enfatizar. Paulo vai dizer, porque para mim viver Cristo e morrer é ganho. Mas em ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Paulo tem esse desejo de partir e estar com Cristo. Ele não é um suicida. Ele diz, se fosse para ir agora seria bom. Ele não vai tirar sua própria vida, mas ele está entendendo que na hora que o Senhor chamar, isso vai ser bem-vindo, porque ele vai estar com o Senhor num relacionamento muito mais profundo do que o de agora. Devemos também lembrar para as pessoas que a morte é uma realidade nesse mundo caído. Não há como evitar. Nós nascemos, a não ser que Cristo venha nos arrebatar ainda nessa geração, mas se não acontecer, todos nós vamos morrer, inclusive eu e você. Mas nós devemos entender que essa perspectiva, longe de ser fatalista, deve trazer para nós uma esperança, né? Porque apesar de ser uma realidade nesse mundo caído, a morte para nós não é uma condenação. Para os crentes não há uma condenação. Ainda é uma consequência da morte, mas não há condenação para nós. Para os ímpios, a morte já é uma primeira sentença de condenação também após essa vida. A primeira condenação é o fato de eles não estarem, o fato de eles já estarem mortos espiritualmente. A segunda sentença é que após a morte eles já vão para um estado de sofrimento consciente na sua alma. E, por fim, eles serão ressuscitados para, com alma e corpo, irem para o fogo eterno, né? Onde o fogo não apaga. E esse é o problema. Para nós, a morte não aponta mais como sendo a condenação, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A morte também só vai ser derrotada na vinda de Cristo. Então, por isso que observar esse mundo como sendo um mundo em decadência é algo que, se nós não observarmos que a morte vai ser derrotada, nós vamos entrar em parafuso. Mas se nós lembrarmos que esse inimigo vai ser derrotado com a vinda do Senhor, isso aqui traz consolo para a alma do crente. E o crente não pode perder esperança diante da morte, né? A morte traz tristeza, sim, mas nós aguardamos ressurreição. A solução para a morte não é viver eternamente nesse mundo caído, não é ser um imortal no mundo de dor. A solução para a morte também não é reencarnar e voltar a viver várias vidas nesse mundo de sofrimento. A solução para a morte é ressuscitarmos para não mais morrermos num novo céu e nova terra onde habita a justiça. Onde é dito nas Escrituras que ali, nesse novo céu e nova terra, encontraremos nossa morada permanente. Então, temos que entender que mesmo diante da dor e do sofrimento que a doença e a morte trazem ao ser humano, o conselheiro bíblico tem nessas ocasiões uma riquíssima oportunidade, meus irmãos. Não desprezemos. Há uma rica oportunidade de transmitir consolo e esperança para os crentes e também evangelizar os incrédulos. Esses momentos de dor são momentos onde são um terreno propício para que a semente da esperança seja lançada e floresça a frutos da salvação na vida daqueles que sofrem, ou floresça a vida eterna naqueles que estão mortos. Então, diante desse sofrimento, no lugar de entregarmos à murmuração, ao lamúrio, nos levemos à esperança do Evangelho consolador e esperançoso de Jesus Cristo. Quero desejar a todos uma boa semana de aula. Peço que continue orando pelo nosso país, pela situação que nós estamos vivendo com essa pandemia do coronavírus, e que o Senhor dê sabedoria às nossas lideranças para que possam nos conduzir nesse período de crise. Que Deus abençoe a todos.
Tenham uma boa semana de estudos em nome de Jesus.